Olá, graça e paz. Vamos refletir rapidamente na palavra de Deus. Atos capítulo 16, versículos 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Até aqui. O que está acontecendo aqui é que Paulo e Silas estavam em uma cidade chamada Filipos, onde eles evangelizaram pessoas. A palavra nos diz que uma mulher chamada Lídia, ao ouvir a palavra de Deus pregada por Paulo, Deus então concede a ela o entendimento para compreender aquilo que Paulo estava falando, e ela então é salva. Mas também houve um episódio interessante que uma jovem que era possessa de um demônio adivinhador, e ela era a fonte de lucro para os seus senhores, ela então por muitos dias seguia os apóstolos falando acerca deles, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo e pregavam a salvação àquelas pessoas daquela cidade. Isso se repetiu por muitos dias, até que Paulo, indignado, então repreende aquele demônio e ela fica livre daquele espírito que a atormentava, que a possuía. Mas isso revolta os seus senhores, porque ela era fonte de lucro deles. E eles, juntando então uma grande multidão, se rebelam contra Paulo e contra Silas, de forma que eles são presos, açoitados. Agora eles estão presos em plena meia-noite, cantando, orando, louvando ao Senhor. Em meio a sofrimento, em meio a circunstâncias adversas, em meio a dor, porque eles foram açoitados, eles acabaram de levar uma surra por causa do Evangelho. Eles estão sentindo dores no seu corpo, todo o seu corpo está dolorido. Além disso, eles estão presos pelos pés, pelas mãos, amarrados a um tronco, acorrentados a um tronco. Mas é impressionante a atitude deles. Diante do sofrimento, diante da angústia, diante dessas adversidades, eles estão cantando e orando ao Senhor. É isso que eu quero destacar nesse texto. Qual tem sido a nossa atitude diante do sofrimento? Qual tem sido a nossa atitude quando as coisas dão errada? Qual tem sido a nossa atitude quando os nossos planos, que nós gastamos tempo elaborando, eles vão todos por água abaixo? Qual tem sido a nossa atitude quando nós estamos doentes, ou algum ente querido nosso está adoecido, está sofrendo, está passando por um momento de adversidade? Qual tem sido a nossa atitude no sofrimento? A atitude de Paulo e Silas foi orar e cantar louvores a Deus. Sigamos o exemplo de Paulo, sigamos o exemplo de Silas. Em meio às circunstâncias adversas, em meio à dor, em meio ao sofrimento, por mais que você não compreenda, a Bíblia diz que todas as coisas, Deus trabalha em todas as coisas para que elas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então creia, louve ao Senhor, exalte o Senhor. Está sofrendo, está doendo, ore e louve ao Senhor. Está passando por dificuldades, seja ela de qualquer natureza, ore e louve ao Senhor. Está enfrentando um sofrimento maior do que você imagina poder suportar, ore e louve ao Senhor. Porque Ele tem a saída, Ele pode te salvar, Ele pode vir ao teu socorro. Como o versículo 26 nos diz que Ele veio ao encontro de Paulo e de Silas, e Ele acaba por abrir as portas da prisão àqueles homens. Ele também pode abrir as portas das nossas prisões, sejam elas quais forem. Ele tem todo o poder. Então meu desafio para você hoje é este: ore, cante louvores, em meio à dor, em meio ao sofrimento, ore e cante louvores ao Senhor. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.